Olá, queridos. Eu sou a Larissa, filha do pastor José Carlos, e eu estou aqui para compartilhar o meu testemunho. O meu testemunho de vida não é o fim do testemunho, porque ele ainda está em andamento, e eu estou muito feliz de poder contar, de poder testemunhar tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Como vocês sabem, eu estou num processo muito difícil, na luta contra um câncer, que começou com um câncer de mama triplo negativo, de terceiro grau, é o tipo mais agressivo que tem. Depois disso, evoluiu para uma metástase no cérebro e aqui do lado esquerdo surgiu um tumor. Como vocês podem ver, eu estou com esse penteado muito radical, porque precisei fazer uma cirurgia há menos de 3 meses. Precisei fazer uma craniotomia, abrir um crânio para retirar esse tumor. E ainda nessa fase de cicatrização do meu cérebro, infelizmente surgiram outros tumores, ao menos 3 tumores apareceram no último exame, ou 3 ou 4, porque a região onde foi feita a cirurgia, ela também está aumentando novamente. Todo o edema e o meu cérebro está crescendo por conta desses tumores. E eu senti a urgência de poder testemunhar do que tem acontecido na minha vida, porque eu descobri um segredo. É possível passar pela prova, seja ela qual for, seja qual for o deserto que o Senhor nos convidar, a gente pode passar com alegria, com a paz que excede todo o entendimento humano. E essa paz eu pude experimentar durante esse processo. E é impossível vivenciar uma experiência como essa e guardar só pra gente. É impossível, quando nós morremos para Cristo, a gente guardar esses segredos, esses mistérios. A gente, quando morre de fato, dá fruto. E o maior desejo e a maior alegria é contar para o mundo inteiro ouvir que é possível vencer todas as coisas em Cristo, porque enquanto igreja nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O ano passado foi um ano num pico de ansiedade que eu vivia, uma ansiedade também do nada à noite, uma vontade de morrer, era uma depressão também, era uma preocupação com o trabalho. Eu advogava para um grupo de empresas, estudava alemão, estudava para concurso público, especialmente o concurso da magistratura, um concurso super difícil, que exige muito. Eu não tinha tempo para nada e tudo ia de mal a pior. E mais difícil ainda, a vida financeira. Sabe quando você recebe o salário e não sobra nada? Você precisa usar a capitalização para resgatar. Era um looping, era tudo dando muito errado. E aqui eu preciso sinalizar. Sejam pacientes comigo, porque com esses tumores eu sofro da afasia. Afasia é a dificuldade com a linguagem, leitura, escrita, interpretação de texto. Agora, com a pressão intracraniana que eu venho sentindo, especialmente a partir dos últimos 15 dias, eu saí de uma internação há uma semana, a semana do dia 20 de agosto agora de 2025, eu passei a minha última internação. Então, é um desafio muito grande poder falar, mas eu preciso falar. E é o Senhor quem tem me fortalecido. A cada vez que eu pego a palavra, que eu pego um áudio, falo com algum amigo, quero contar das bênçãos do Senhor, eu falo, Senhor, me ajuda. Então, neste momento, antes de falar com vocês, eu pedi, me ajuda, eu preciso finalizar, preciso conseguir concluir e, dentro do possível, concatenar as minhas ideias. Eu perdi aí aproximadamente 70% do meu arcabouço de vocabulário, afinal a fala, a escrita, a minha comunicação era a minha principal ferramenta de trabalho. Então isso me falta, mas eu espero conseguir chegar lá durante essa nossa conversa e contar de tudo que eu tenho vivido. E voltando ao ano passado, tanta ansiedade, aquela angústia tão forte que eu não sabia dar nome, não sabia nem de onde vinha. Eu era uma pessoa que acreditava em tudo
o que o inimigo me dizia. Ele me dizia que eu era esquizofrênica, bipolar, que eu não tinha amigos, que eu era sozinha, e eu acreditava que eu era sozinha. Quem via de fora, morei na Europa, estudei na melhor universidade, durante as férias sempre fui em eventos, em passeios tão importantes, conheci só na Europa mais de 34 países, se não me falha a memória. Era uma pessoa que quem vê de fora tá tudo bem, né? Mas só quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe se está tudo bem. E o inimigo das nossas almas, ele tem um dos principais ardis, é o do engano. Ele engana muito bem. E ele conta mentiras para você e você cai nessa. E eu caía. Acreditava em tudo isso que diziam a meu respeito. E eu estava num looping de ansiedade, de preocupação tão grande que não tinha saída. Ao ponto de entrar o carnaval de 2024, em meados de fevereiro, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de cinza, 5 dias. Eu estava tão ansiosa e tão preocupada com as coisas que eu pensei, lembrei que minha mãe me ensinou sobre o jejum, a urgência e a necessidade de jejuar. Então eu vou ter que jejuar. Só que esse jejum, ele vai precisar dividir a história da minha vida. Por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir continuar nessa ansiedade. Eu olho para a minha realidade, para aquilo que eu almejava, para os meus ideais, as minhas expectativas, e nada acontece. Eu não vou conseguir aguentar por muito tempo nesse looping que nada dá certo. Então eu vou me socorrer aos pés do Senhor. Vou fazer esse jejum. E também estava muito preocupada com um casal próximo em vias de separação. E eu estava tão preocupada, falei, eu vou jejuar pela vida deles. Eu orava também por eles, mas eu aprendi que quando a gente não descansa no Senhor, essas orações, elas são baseadas na ansiedade. Você sem descansar, você ansioso vai orando e vai clamando a Deus, você ora mais para si, é introspectivo do que para o Senhor. Então, eu estava nessa preocupação, eu tenho que jejuar, eu tenho que convencer a Deus a me ouvir, porque eu estou numa situação que eu preciso sair dela. Como que eu vou convencer a Deus com isso? Eu aprendi com meu pai que a oração que o Senhor responde é a oração fundada na palavra. Então eu tenho que procurar na palavra alguma coisa que eu possa me basear e me fundamentar para explicar para Deus o nível da minha preocupação, da minha ansiedade. Eu preciso sair dessa situação. Eu comecei a orar ao Senhor, eu abri a porta do meu quarto, falei, Senhor, senta aqui do meu lado e se for preciso fazer igual Jacó, nem que o Senhor me machuque, mas eu preciso de uma resposta, porque tá tudo errado na minha vida, eu tô muito ansiosa, a vida da pessoa precisa ser resolvida, a minha também precisa ser resolvida, e comecei a falar da minha lista de necessidades. Mas, através da leitura, eu comecei a ler a história do povo hebreu, o relacionamento de Deus com o povo escolhido de Israel, depois Cristo, a vinda dele. Eu falei, eu sou igreja, aí meu relacionamento, o caminho vem por Jesus, eu vou ter que achar aqui uma fundamentação na palavra para eu buscar esse jejum. E então, eu comecei a ler a carta aos Hebreus e peguei uma agenda que eu ganhei de uma amiga de aniversário e escrevi o caminho, isso depois de ler Hebreus. O caminho é Jesus, não as tradições. Eu pensei, o caminho é Jesus, eu sou igreja, sabe o que eu vou ler? Eu vou ler o livro de Atos. E comecei naquele jejum de carnaval, aqueles 5 dias, a ler todo o livro de Atos. E comecei a ler pelo capítulo 1º, 2º, 3º, 4º. Quando eu cheguei em Atos capítulo 7, no versículo 32, aqui Estevão, ele estava para ser apedrejado. E antes de ser apedrejado, ele começa a relembrar todo o Tanakh, toda a história do povo de Israel até Cristo, ele começa a contar. E quando chegou nesse versículo 32, aqui é quando Deus ele aparece para Moisés lá na sarça, como Deus se revela para falar com Moisés.
E olha só como que o Senhor, a palavra que o Senhor usa. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu só li esse começo do versículo do capítulo 7 de Atos, versículo 32. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu parei tudo o que eu estava fazendo. E eu falei, meu Deus, eu sempre servi o Deus dos meus pais e o Deus da minha vida. A minha mãe tem uma fé que ninguém tira dela. Mas é porque ela viveu experiências com o Senhor tão concretas, tão reais. É por isso que ninguém tira dela aquilo que ela aprendeu do Senhor. O meu pai, ele tem uma autoridade espiritual tão grande, mas é porque ele vivenciou coisas com o Senhor, experiências concretas com ele. E eu? O que eu vivi? O que eu vivi de modo inequívoco, de modo palpável, algo que eu senti na pele, algo que ninguém tira de mim, que eu sei. E agora? O meu interesse, que inicialmente naquele jejum era preocupação com a minha vida, com coisas terrenas, coisas materiais. De repente, eu falei, sabe o que eu vou pedir nesse jejum? Peguei a minha agenda e anotei. Esse ano de 2024, eu quero conhecer o Deus da minha vida e a minha oração é pelo meu crescimento e amadurecimento espiritual. Entreguei aquele jejum, estava tão feliz, falei um monte de coisa, abri o coração e desejei tanto conhecer esse Deus. Eu pensava, puxa vida, a minha sobrinha bebê, ela precisa de ajuda para todos os cuidados básicos, mas quando ela ficar adolescente, ela já nem vai precisar, porque ela vai amadurecer, ela vai crescer, então sozinha ela vai conseguir se cuidar. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu não quero ser um bebê na fé, espiritualmente uma criança. E eu lembrava dos meus pais, que são as pessoas que eu mais admiro na fé e que me ensinaram no caminho da palavra, e também me lembrava da Dalva, que é uma pessoa que eu amo, é da família, que me ama muito desde criança, e ela é uma mulher de oração, e eu falava, meu Deus, eu não quero depender a vida inteira da oração da Dalva. Eu quero ser a Dalva. Muita pretensão a minha querer ser como a Dalva e os meus pais. E eu desejei crescer na fé e amadurecer. Entreguei aquele jejum em 2024, ali no comecinho, terminando o carnaval. Um mês depois, no mês 3, começou a aparecer um caroço pequeno na minha axila. E esse caroço começou a doer muito. E de um caroço se tornou um limão. Cresceu muito, foram feitos exames e foi diagnosticado o câncer. O câncer do tipo mais agressivo. Quem recebe um diagnóstico como esse é um medo, é um desespero, é uma desesperança, é um chão que não tem fundo. Você só vai caindo. É muito difícil, especialmente se você, normalmente, se você já está numa idade mais avançada, também é difícil. Mas quando é mais jovem, que você não conta com esse tipo de enfermidade, é um choque que você pensa, acabou de fato. Se é numa gravidade como essa, por exemplo, a mulher ela interrompe o seu ciclo, ela entra na menopausa, ela fica estéril, ela vai perder os seios, ela vai perder os cabelos. Eu olhei e falei, que perspectiva eu tenho, que esperança. Não tem luz no fundo desse túnel, porque eu vou perder o que eu tenho. E era um medo tão grande, eu não conseguia vislumbrar uma esperança. E então, em um dia, eu chorando muito no meu quarto, eu vivia entre o quarto chorando e o pronto-socorro tomando morfina na veia. Tem câncer que não dói, é o tal do câncer silencioso. Mas o câncer quando dói é uma dor que vai até os ossos, é algo muito terrível. E esse tipo de câncer que me acometeu me causava dores terríveis. Então eu ficava na minha cama, deitada, com muitas dores, especialmente nos ossos. E em um desses dias com muita tristeza, eu peguei sem querer aquela minha agenda
Quando eu abri a agenda, estava escrito lá: esse ano de 2024, eu quero conhecer o Deus da minha vida. Quando eu li o que eu escrevi, eu levantei, olhei assim para o teto do meu quarto e falei com Deus: você quer uma oportunidade melhor do que essa para conhecer o Deus do impossível? É agora que eu vou conhecer esse Deus. E aquilo me encheu de esperança e de vontade de conhecer a esse Deus. E eu, com toda a sinceridade da minha alma, disse: Deus, eu tenho uma vergonha de orar dessa forma porque eu sou filha de pastor. Mas eu preciso te dizer, eu sempre ouvi das pessoas que elas, quando recebem a Jesus, elas não falta mais nada, porque Jesus é tudo aquilo que a completa. E o que é isso? Porque eu tô olhando a minha realidade, tá me faltando tudo. Eu não tô conseguindo ver luz no fundo do túnel. Como que eu faço? Eu aprendi na palavra que existe uma paz que excede todo o entendimento humano. Mas nessa situação, concretamente, como eu experimento isso? E a palavra de Deus, ela é perfeita, né? Ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. E o Senhor, ele não resiste a esse tipo de oração. Ele é tão perfeito e ele me respondeu, ele sempre estava disponível a me responder. Eu é que não prestava atenção. Eu lembro que mais uma vez eu falei: Senhor, o meu pai me ensinou que a oração que o Senhor responde é a oração firmada na palavra. Então, eu quero fazer um propósito com o Senhor durante esse período, mas eu quero um propósito que venha do Senhor, algo fundamentado na tua palavra. Mas tem tanta coisa na palavra, e agora? Como é que eu vou fazer? Que propósito eu vou conversar contigo? Me dá uma palavra, o que o Senhor quer, mas eu quero fazer um sacrifício a Ti, eu quero fazer um propósito, eu quero conhecer esse Deus. E veio um querido fazer uma oração por mim, e ele começou a contar que na igreja dele, eles estavam numa campanha do jejum de Daniel. A campanha do jejum de Daniel é um jejum de 21 dias, muito comum no meio pentecostal, e é um jejum parcial, não é um jejum integral o dia inteiro. E nesses 21 dias a pessoa define um propósito ali com Deus. E eu comecei os 21 dias, eu desconfiei que era Deus falando comigo através daquele irmão. Eu falei: eu vou tomar para mim essa palavra, eu vou fazer esse jejum de 21 dias. Mas eu precisava fazer escondida, porque eu ia começar um tratamento oncológico com a imunidade baixa. A minha mãe ia ficar preocupada comigo de não conseguir jejuar. Falei: então eu não vou contar para ninguém. Eu vou fazer assim, eu vou acordar de manhãzinha, vou tomar o meu café da manhã, vou almoçar, minha mãe vai ver que eu tô comendo, vai ficar feliz. Mas quando der 18 horas, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a minha porta e vou falar com Deus. É eu e Ele, 21 dias de jejum, das 18 horas até a hora de dormir. E o meu propósito foi: Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito Santo. Não me cure se for para eu ser a mesma Larissa, essa Larissa cheia de ansiedade e preocupações terrenas. Só me cure se eu for aquela Larissa que, quando eu nasci, o Senhor falou com a minha mãe a meu respeito. Meus pais, diante de uma escassez financeira, uma situação tão delicada, minha mãe perdeu a mãe muito nova, ela não conseguia cuidar de mim, ela não sabia como lidar com aquela situação e ela ficou muito preocupada. E ela chegou a fazer uma oração pedindo que Deus me levasse. Ela falou: Senhor, eu não sei cuidar dessa criança, me perdoa. E eu já tinha uma semana de nascida, e a minha mãe conta que o Senhor falou com ela e me mostrou na barriga dela. E uma voz, a minha mãe conta, a voz mais linda que ela já ouviu na vida, uma voz suave, perfeita do Espírito Santo, falou com ela. E essa voz dizia: você não me pediu uma menina saudável, bonita, e eu te dei. Por que que você não me agradeceu? Fica tranquila, porque eu vou instruir você em tudo para cuidar dela. Mas cuida bem dela, porque ela não é tua, ela é minha.
E eu cresci ouvindo essa palavra a meu respeito, que eu era do Senhor. Então, nesse jejum de 21 dias, eu falei: não me cure se for para eu ser a mesma Larissa. Só me cure se for para eu ser aquela Larissa que o Senhor planejou quando eu nascesse, que é tua. E o meu pedido é: eu quero viver a experiência, ser cheia do teu Espírito Santo. Eu quero conhecer a Ele, eu preciso conhecer. E foram 21 dias muito difíceis na oração. Tinha dia que eu me sentia algemada. Na oração de joelhos eu falava: Senhor, eu estou sentindo as minhas mãos algemadas, literalmente. Eu estou amarrada. É assim que eu me sinto. A palavra ela é tão perfeita que ela diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Através da oração, o Espírito Santo ia me fazendo lembrar sentimento contra pessoas que eu já nem assumia, que eu já tinha esquecido, e tudo que era sujeira de dentro do meu coração, ele foi tirando tudo para fora. E a palavra fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É lindo demais o trabalhar do Senhor quando a gente permite Ele trabalhar e agir na nossa vida conforme a vontade dEle. Ele vai fazendo essa limpeza, essa transformação. Tinha dias que a minha oração era só de quebrantamento e choro. Houve um momento que eu sonhei com um demônio e eu acordei de madrugada e senti um cheiro de ferida. E o tipo de tumor que me acometeu não me causava esse tipo de secreção, de ferida. Eu pensei: não é de mim, da minha enfermidade, de onde vem esse cheiro? E eu ouvi a voz de um homem endemoniado atrás da minha rua. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas minha mãe acordou e falou: filha, você ouviu? Tinha um homem endemoniado na rua de casa, na rua atrás de casa. Eu falei: então era isso mesmo. E como chamado, foi uma batalha espiritual. Cada dia era uma experiência mais difícil que a outra. E eu perseverava, eu precisava continuar até o final dos 21 dias. Eu me lembro quando começou a quimioterapia. E a quimioterapia, para quem experimenta das drogas, por exemplo, a ciclofosfamida com a doxorubicina, que são drogas muito fortes da linha das vermelhas para esse tipo de câncer, eu tive todas as reações e mal-estar possíveis. É muito difícil, você tem certeza que você vai morrer na primeira vez. É muito ruim. Uma amiga que estava aqui me ajudando a conciliar os remédios, a quantidade de medicação ela é muito alta que você precisa tomar, um monte de injeção. E eu fiquei tão mal que eu não conseguia desenvolver um raciocínio. Eu não conseguia falar uma palavra com a minha amiga. E eu disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou continuar o meu jejum? Eu quero tanto jejuar, mas eu tô tão mal que eu não consigo falar. Eu não acredito, eu não queria falhar com o meu propósito. E então, quando deu 18 horas, o horário de jejuar, eu fiquei bem, fiquei forte, levantei, ajoelhei e continuei orando e agradeci a Deus. No dia seguinte, acordava passando mal. Essas drogas, a vermelha, eu ficava 9 dias muito mal, deitada na cama, e no 5º dia eu começava a levantar e conseguia fazer alguma coisa, de tão ruim que eu ficava, pois eu passava mal o dia inteiro durante o período do jejum. Quando dava 18 horas, eu ficava forte, eu ficava bem, a cabeça ficava boa para eu orar a Deus. E continuei os 21 dias. No dia, eu acredito que seja dia 6 de julho de 2024, num sábado, foi o último dia do jejum, o 21º dia. E eu tava naquela expectativa, porque eu pensei: eu tô pedindo a presença do Espírito Santo na minha vida, o que vai acontecer no meu quarto? E tava naquela alegria. E eu comecei a minha oração, a leitura da palavra, a ouvir um louvor, e foi se aproximando a hora de dormir. Entre aspas, nada acontecia. Eu fui ficando chateada, aí deu a hora de dormir, eu olhei para o céu e falei chorando para Deus: eu não sei o que é ser cheia do teu Espírito Santo.
mas eu te entrego o meu sacrifício e eu vou dormir e dormir chorando, chateada. Quando chegou o domingo, o dia seguinte do jejum, 7 de julho de 2024, foi o primeiro dia que eu acordei e nunca mais o tumor doeu. Todas aquelas. Eu não conseguia lembrar de sentir aquelas dores, porque eu mexia a minha coluna, mexia as costas e sumiu aquela dor do tumor. E eu coloquei os louvores da minha época da juventude, da oficina G3, acústico, só no violão, o tempo, só esses louvores tão maravilhosos. E eu dançava no meu quarto com tanta alegria, para lá e para cá, que eu nunca imaginei que fosse possível dançar de tanta felicidade. A minha mãe começou a ouvir esse barulho no quarto, ela ficou desconfiada. O que está acontecendo? Porque eu só vivia dentro do quarto chorando, com dor. E daqui a pouco eu estava dançando todos os louvores que eu amava, cantando alto, igual um passarinho. E minha mãe, Larissa, o que aconteceu? Quando eu olhei para minha mãe, eu, mãe! E abraçava a minha mãe com tanta felicidade, beijava a minha mãe. Fui para a sala, os meus tios, que são todos trabalhadores, com aquele amor, aquele carinho, me levando aquele dinheiro para me ajudar, para cuidar de mim. Meu tio levando sopa congelada para cuidar de mim. E eu só via através da vida da minha família o amor de Deus e o cuidado dele comigo. E era tanta felicidade que eu não conseguia parar de abraçar as pessoas. Eu fui tomar banho, eu não conseguia ficar em pé, eu ajoelhava e chorava pela presença e pela alegria que eu sentia ali naquele banheiro. E falava, meu Deus, por que eu não desejei e não pedi antes a presença do Teu Espírito Santo na minha vida? Naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu fui acordada pelo Espírito Santo para orar. E aquela oração não era eu falando, era o Espírito Santo me levando a orar e a falar com Deus em um espírito de adoração, que a palavra do Senhor ela fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Morada às vezes também pode ser interpretada como habitação. É como se tivesse um quartinho com o seu nome lá no céu e só você pode acessar. Mas você não acessa sozinho. Você só acessa através do Espírito Santo. E quando eu experimentei essa oração, esse júbilo, essa alegria tão que me encharcava por completo, eu falei, meu Deus, é para isso que eu nasci. Essa é a adoração verdadeira, é para isso que eu nasci, para te adorar dessa forma, através do Espírito Santo. E a alegria, a partir deste dia, mudou a minha vida numa magnitude, de uma forma que não existe nada que supere essa presença. Não pelo que ele pode fazer, porque além disso, esse Deus, ele pode todas as coisas, mas é pelo que ele é, por isso, por essa presença, por compartilhar essa novidade de vida. A partir daí, toda essa batalha com uma enfermidade como essa, ela foi administrada com alegria, com regozijo, com júbilo e com experiências espirituais que eu desejava tanto viver, porque eu ouvia minha mãe e meu pai falando, ai, porque aconteceu isso, aquilo, experiências espirituais, eu falava, será que um dia eu vou experimentar isso? Eu queria muito. E o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele permite. Teve uma experiência, eu acho que essa é válida contar, dentre muitas, e eu preciso resumir, porque senão eu vou ficar falando muito tempo. Essa experiência, o meu maior medo no tratamento do câncer era ficar careca. Porque eu não conseguia me imaginar sem cabelo. 2 vezes na vida eu tive o cabelo curto. A minha vida inteira eu tive os cabelos longos. E como que eu ia lidar com isso? Uma enfermidade veio e arrancou sem eu estar preparada, sem eu pedir. Eu ia ficar careca. Eu não conseguia me imaginar dessa forma. Então eu me baseei numa passagem, diz lá em Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Nabucodonosor, o rei, construiu uma estátua para ser adorado, e os 3 falaram, não vamos adorar, a gente só adora o nosso Deus. E o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha,
mas ainda que ele não nos livre da fornalha, nós não serviremos a outro Deus. Nabucodonosor nervoso, manda aquecer 7 vezes mais essa fornalha, coloca os 3, e o rei olhando lá, falou, mas eu coloquei 3 pessoas na fornalha, eu tô vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Era Jesus ali no meio dos 3, e o rei fala, manda eles saírem da fornalha. Numa fornalha não queimou nem a roupa e nem os cabelos chamuscaram. Então eu me baseei nesta palavra, com todo o direito, afinal a oração firmada na palavra o Senhor responde, lembrando sempre que seja feita a tua vontade e não a minha. Nem por isso a gente deixa de pedir e de clamar, assim como o filho dele, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, por 3 vezes pelo menos. Ele nos dá esse direito de pedir. Então, o meu pedido era, Senhor, a minha fornalha é ficar careca. Por favor, me passa desse cálice, eu não vou conseguir lidar. E então, na primeira semana da quimioterapia, eu perdi os meus cabelos. A minha mãe encheu uma sacola de 3 sacolas de mercado só de cabelo, do tanto de cabelo que caiu, cabelo longo, cabelo cheio. E eu fiquei tão triste. Eu entrei no meu quarto e comecei a chorar, chorei tudo o que precisava. Assim que eu terminei de chorar, eu levantei e fui me ajoelhar, falar com Deus. E eu comecei a falar em voz alta. Ainda que o meu Deus não me livre da fornalha, eu não servirei a outro Deus. Eu não servirei a outro Deus. E eu falava em voz alta, eu não servirei a outro Deus. Queridos, aquela oração foi tão forte, foi tão maravilhosa, revigorante, me fortaleceu de tal modo que quando eu terminei a oração e olhei no meu espelho, eu comecei a me achar bonita. Aquele medo que eu tinha sumiu. Só que eu ficava com vergonha de falar para as pessoas que eu estava me achando bonita, então eu guardava para mim e estava muito bem. E o Senhor é maravilhoso, Ele nos conforta. E Ele não me respondeu como eu gostaria, eu pedi, faça. Ele não fez. Mas veja bem, depois de 3 dias aproximadamente, eu recebi uma visita em casa. E essa visita chegou sorrateiramente e me disse assim, ai, sabe por que as pessoas têm câncer? Porque elas são prepotentes. E eu ouvi aquilo, a pessoa disse, eu tinha uma amiga que tinha câncer e a pessoa estava careca já, sabe? A coisa mais horrível do mundo, porque mulher careca é muito feio. Ainda essa amiga tinha amigo natural, e aí usou uma palavra de baixo calão para falar que essa amiga não tinha passado por um processo de congelamento de óvulos, o que eu passei no início do tratamento. Quando eu ouvi todos esses detalhes, eu falei, eu acho que eu sei quem está falando através dessa pessoa. Imediatamente, eu associei com um episódio na vida do meu pai, quando ele perdeu os rins, ele internado nas clínicas em São Paulo. Eu fui para o culto à noite e uma pessoa perguntou, como é que está o seu pai? E eu falei como ele estava mal, estava internado na UTI. E a pessoa me disse, o meu irmão também perdeu os rins. E eu orei, pedi a Deus para que curasse meu irmão. Eu criei que Deus ia curar e meu irmão morreu. O seu pai também vai morrer. E eu lembro até dos dentinhos que a pessoa fazia, que ela olhava para mim e falava, ele vai morrer, com muita fé, né? E eu imediatamente associei um episódio ao outro. Eu disse, o mesmo espírito maligno que falou através daquela pessoa, fala através desta daqui, na minha casa. Eu ouvi aquilo e disse, espera só um pouquinho que eu vou pegar a minha Bíblia para te dar uma resposta. Fui para o meu quarto e eu li uma passagem que marcou muito a minha vida durante o tratamento, porque no tratamento, muito pesado, eu não pude continuar com as minhas atividades. Concurso, alemão, nada. O que eu fiz foi ler a palavra. Já que eu quero conhecer a esse Deus, a gente só conhece a Deus através da palavra dele. E esse período foi um período tão maravilhoso, é muito rico poder ler a palavra cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo
você não entende uma vírgula, você não se alimenta dela. É só através do Espírito Santo que é revelado para você a palavra do Senhor. E quando eu cheguei na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 10, só o versículo 10, eu disse para essa pessoa que estava na minha frente, olha, eu sei que você pode pensar, entender um Deus dessa forma, castigador, vingador, mas eu sou igreja, eu não sou o mundo. O tratamento do Senhor comigo é diferente. Ainda assim, quem crê em Deus e quem crê no diabo passa pelo câncer, pela perda de um ente querido, pela traição, pelo desemprego, por todas as dores, por conta da nossa humanidade. Toda a natureza padece, todos nós estamos sujeitos a passar por essas dificuldades. A diferença está na forma que lidamos com a dor. Essa versão aqui que eu leio é uma versão dos judeus messiânicos, judeus que creem em Cristo, que creem em Jesus como Messias, do David Stern. E nessa versão, 2 Coríntios 7, versículo 10, diz assim: suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e a volta para a Deus que conduz à salvação. Não há remorso nisso. Mas suportar a dor da forma do mundo produz apenas morte. A diferença está aí, na forma que a gente lida com a dor. E eu emendei com Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui o versículo 3, que nessa versão também é muito maravilhosa, diz assim: mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. A resistência produz caráter. O caráter produz esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que palavra tão maravilhosa! E eu comecei a compartilhar com essa pessoa o meu testemunho com o Espírito Santo. E toda vez que você conta para um crente a sua experiência com o Espírito Santo, a pessoa se alegra, se regozija por ouvir isso. E essa pessoa se demonstrava muito aflita ouvindo a minha história. Assim que eu terminei de dar essa resposta, fundada na palavra, a pessoa fez uma cara de muito desprezo e disse: "Ih, vai ser pregadora." Eu falei: o Senhor me permitiu ser tentada pelo deserto, pelo diabo. Isso é um privilégio, porque eu queria tanto viver experiências com o Senhor e Ele me permitiu. E eu falei: eu acho que eu fui aprovada, hein? Por quê? Porque eu respondi na palavra. E então a pessoa foi embora e só que começou a vir na minha memória essas palavras tão duras. Eu falei: Senhor, eu quero ser aprovada pelo Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim de lá do céu e fale: é isso aí, Larissa, é esse o comportamento que eu espero. Então eu preciso orar para aprender a oração de Jesus, a amar quem me odeia, quem me persegue, amar inimigo, e na prática como é que faz isso? E comecei a declarar em alta voz: Senhor, eu abençoo a pessoa, abençoo a vida dela, os planos, os sonhos, que o Senhor a encontre e que ela possa representar Jesus no meio da família dela. E comecei a fazer uma oração de bênção, o que me trouxe um alívio gigantesco. E naquele mesmo dia, antes de dormir, o Senhor usou uma serva dele para falar comigo durante 1 hora, aproximadamente, pelo WhatsApp. E cada palavra de poder maravilhosa. E o final daquela conversa, a pessoa usada pelo Senhor disse: Larissa, você é um Pedro, pescadora de almas e não de peixes. Foi assim que ela falou. E eu tomei aquela palavra para mim no meu coração com tanta alegria. E eu falei: meu Deus, no mesmo dia que o inimigo, o Senhor me permitiu vir aqui em casa, me tentar numa situação como essa, o Senhor, através da tua misericórdia e fidelidade, revelou a minha identidade. O Senhor falou quem eu sou. E eu nunca mais vou dar ouvidos a outra voz que não seja essa,
porque hoje eu sei quem eu sou. E é muito perfeito o trabalhar do Senhor, porque eu queria conhecer a Deus, mas Ele me permitiu conhecer não somente a Ele, mas me conhecer. E também os meus pais, o Deus dos meus pais, numa profundidade, numa comunhão e intimidade, e até mesmo as dificuldades, a afasia da minha mãe, porque ela sofreu um AVC hemorrágico, as dificuldades do meu pai com o catéter, por exemplo, quando perdeu os rins, eu passei a sofrer. Eu falava, meu Deus, eu tô passando as mesmas provações que os meus pais. Tô. Cada situação, e cada situação maravilhosa. Eu me lembro que teve um dia que eu acordei numa alegria tão grande, e essa alegria eu vou explicar para vocês. Vocês provavelmente devem ter sentido essa alegria também, que ela tá em Isaías. Eu acordei numa felicidade e falei para minha mãe, eu tô com saudade do céu. Minha mãe ouviu isso e falou, meu Deus, tá igualzinho ao pai dela. Eu fiquei tão orgulhosa de ouvir isso. E essa felicidade, essa saudade do céu, são aquelas vestes de louvor que só quem passou pelo novo nascimento sente esse prazer e essa alegria. Isaías 61 diz, profeta, ele diz a respeito de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Lembra a experiência que eu vivi? Eu sei o que é ser colocado em liberdade estando algemado. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa de louvor em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo nosso Deus para a sua glória. Que coisa tão linda viver a palavra e experimentar essas vestes de louvor. Eu achava que eu precisava do concurso, de dinheiro, precisava de problemas terrenos. Quando eu me aproximei desse Deus, eu descobri o que eu precisava de fato. Era libertação, era vida nova com Jesus, era conhecer esse Deus, era nascer de novo, era experimentar uma alma liberta. E hoje eu sei que é possível viver a libertação através da oração, com Jesus, uma libertação definitiva. Não é uma libertação ou então uma solução paliativa. Uma alma tá ruim hoje, tá bem amanhã, tá caindo. Não, é uma alma livre. Livre do quê? Da escravidão do pecado. É isso o que o nosso Cristo veio fazer. E eu pude viver de perto, experimentar essa experiência real através desse período. E foi tão perfeito, tão lindo, que eu vou ler só mais um versículo que também marcou muito esse período do tratamento, que eu não fiz outra coisa a não ser ler a palavra, que está, eu acredito que seja o meu versículo favorito, mas eu tenho muitos, que está em João 17, versículo 3. Sabe por que eu estou falando disso? Porque lá no Carnaval, em 2024, quando eu quis conhecer o Deus dos meus pais, eu quis conhecer a Deus. Olha o pedido que eu fiz. Quando eu cheguei em João 17, Jesus ele está fazendo uma oração sacerdotal pelos discípulos, também é uma oração por nós pela igreja, é uma oração ao Pai por nós. Nessa oração ele ora pedindo ao Pai, Pai, eu oro para que eles tenham vida eterna. O que é a vida eterna? Eu vou ler aqui o versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer saber o que é vida eterna? Conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus. Olha só, lá
no carnaval, naquele jejum de 3 dias, eu pedi vida eterna. Eu pedi para conhecer a Deus. E Ele me deu a vida eterna. Todas as vezes durante esse período que minhas amigas perguntavam como é que eu estava sempre numa alegria tão grande que elas não estavam entendendo o que está acontecendo. Mas eu falava para elas, é porque eu estou experimentando da vida eterna. Quando a gente começa a experimentar da vida eterna, sabe o que acontece? A gente fica parecendo Jesus, fica a cara dele, porque a gente permite que ele trabalhe na nossa vida e ele vai nos aperfeiçoando a sua imagem. É um processo tão maravilhoso que só quem viveu o processo do novo nascimento consegue dimensionar tudo isso. Eu não tenho palavras, eu não consigo colocar em palavras tudo isso que eu vivi com o Senhor, mas é tão lindo, é tão grande que a minha situação que eu estou enfrentando, ela não se compara com tudo que eu aprendi com o Senhor. E ainda tem um detalhe, tudo isso para esse Deus não é nada. Ele pode resolver, ele tem a solução. Sou muito privilegiada, não? Eu sou. E eu agradeço tanto ao Senhor. Eu vou ler mais um versículo em Romanos 14. Eu comecei, então, a compartilhar com as minhas amigas e os meus amigos essa minha experiência. E elas ficavam vislumbradas, encantadas. Eu mandei para minha tia, mandei para outro estado. E eu comecei a sentir essa urgência e essa necessidade de compartilhar o que eu tenho vivido com o Senhor. E eu pensei como é importante quando a gente testemunha, quando a gente conta o que o Senhor fez, porque a gente não fica só pra gente, né? E esse versículo aqui é uma das explicações. O título é A Nova Vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ah, Larissa, então, nessa situação que você se encontra, você está dentro da vontade de Deus e você está me dizendo que ela é boa para você? É. Ela é boa, agradável e perfeita. É para a glória do nome dele. Porque num período como esse, eu pude conhecer a esse Deus e nada me falta. Nada supera a alegria, a experiência de sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a renovação do entendimento da mente. E olha que de mente eu tenho entendido bem neste momento, no sentido de perceber a importância do cérebro. O câncer de mama foi muito difícil, fiz quase 6 meses de quimioterapia, fiz uma cirurgia do catéter, porque não tinha veias para os acessos, precisei usar o portocarte. Depois eu fiz a retirada da minha mama esquerda, uma adenomastectomia, e 12 tumores da minha axila foram retirados. Passei um período de recuperação muito difícil, de muitas dores. Depois, fiz entre o mês 2 e o mês 3, agora desse ano, 2025, a radioterapia. As radioterapias queimaram a minha pele, que ficou na carne viva, isso desde o pescoço, mama, costas e axila. E assim, quando acabou todo esse processo, eu pude cantar aliviada que tinha acabado tudo isso. Falei, acabou. Acabou no dia 5/5, agora desse ano, em maio. Dia 5 de maio, o médico me deu alta e falou, olha, Larissa, você terminou o tratamento, vai receber sua cartinha de alta para voltar a trabalhar, se você quiser voltar a trabalhar, mas acabou. Mas eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque desde fevereiro agora de 2025 eu estava com uma dificuldade de escrever, de ler, de interpretar texto. Eu falei, mas eu não tenho essas dificuldades, o que está acontecendo comigo? Recebi alta no dia 5, no dia 6, no dia seguinte, eu convulsionei sozinha na rua
e foi descoberta uma metástase, tumor no cérebro. Ainda assim, eu pude experimentar, pregar a palavra do Senhor para todo mundo que estava comigo durante a minha internação. E assim como Paulo fala quando ele estava aprisionado, ele fala, eu estou algemado, mas a palavra não está algemada, ela está livre. É tão maravilhoso nesse processo estar firme com o Senhor, conhecer esse Deus, saber quem Ele é e o que é poder ser liberto em Cristo, porque a circunstância, ela pode piorar muito, mas não importa a circunstância. Você está firmada na rocha, você vive a nova vida com Cristo, que você só tem bênçãos para contar. E o que Ele tem para fazer na vida de quem der lugar a Ele. Então, em um dado momento, quando foi descoberto o tumor no cérebro, eu decidi ampliar a minha rede de pessoas para compartilhar a palavra. Antes era só com as minhas amigas e depois foi criada uma rede de aproximadamente umas 300 pessoas que eu vou contando o meu diário do que está acontecendo ali no WhatsApp. E então eu senti esse desejo, essa alegria de pregar a palavra. Eu caía em uma mentira no passado que eu ouvi de alguém e repliquei. O Brasil está muito saturado, tem muita gente, tem muito crente, tem muita gente sabendo da palavra e tá um negócio meio, né, caminhando para o lado errado e não dá mais certo aqui no Brasil. E aí, quando o Senhor abriu os meus olhos, cada pessoa que eu conhecia, seja no hospital, seja na rua para fazer uma caminhada, o Senhor colocava uma pessoa com fome da palavra. E o meu coração queimava, eu falava, meu Deus, olha só, tanta gente precisando ouvir a palavra que ainda não conhece. Eu me lembro de um motorista de aplicativo, porque os motoristas de aplicativo todos foram evangelizados durante esse processo, e ele olhava para mim, eu contando meu testemunho, ele falava, mas eu não conheço tudo isso que você está falando, eu nunca ouvi essa palavra. E eu comecei a agradecer e falei, meu Deus, que alegria, que privilégio nascer nesse seio familiar, crescida nos caminhos de Cristo, no Evangelho de Cristo, que privilégio. E o Senhor, a palavra dele é perfeita, diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie. E num momento que eu nunca cheguei a me desviar, mas de fraqueza espiritual, o Senhor é tão lindo, Ele guarda os filhos, né? Quando a gente deseja conhecê-lo, aí que Ele que junta essa fome e esse desejo de se apresentar, e o Senhor então se revela. E então esse processo tem sido um processo tão gratificante, tão perfeito, tão lindo no Senhor. A situação não parou por aí porque ela piorou. Depois de um pouco mais de 2 meses, foi descoberta uma metástase muito pior. Não foi apenas aquele tumor que foi retirado agora na cirurgia, mas todos os outros tumores. E agora as reações são muito difíceis, há uma pressão muito grande nos ouvidos, pressão intracraniana, na cabeça toda, nos meus olhos, além de muitas outras dificuldades. E eu estava tão cansada, porque todo o tratamento ele mutila muito, é muito dolorido. A minha última internação, semana passada, eu internada ali e perguntando para os médicos, e agora, o que pode ser feito? Olha, Larissa, não é uma medida curativa, são medidas paliativas, os recursos que temos agora para o seu caso, para esse tipo de câncer, nesse estágio, depois de todo esse histórico, você precisa... Eu tô aqui lendo a minha agenda, conversando com vocês, porque são informações muito recentes, né, da semana passada, e eu não pude ainda absorver as informações, mas basicamente foram achados 3 tumores, provavelmente são 4, mas precisa de mais imagens na região da cirurgia. E ele começou, o médico, o oncologista e também um neurologista, eles começaram a me trazer respostas para eu sopesar até que ponto eu vou continuar, eu queria continuar com esses recursos, com esses tipos de tratamentos, pensando no meu cansaço físico e tudo que eu tenho, que eu já passei até aqui, se eu ia aguentar, porque não é para cura. E aí, analisando, por exemplo, se eu
for fazer algum tratamento, seria a radioterapia, na cabeça inteira, desde a sobrancelha e toda a cabeça até o final. Fazendo a radioterapia, ela pode prorrogar aí, e aí eu tô falando não de uma ciência exata, mas da expectativa mundial, como é que funciona, para ter uma noção, né? Então, eu posso viver aí até 6 meses e até 11 meses também, há casos de pessoas que conseguem com esse tipo de radioterapia. Se não fizer, aí são pelo menos até 3 meses de vida. Pode ser um pouco menos, porque são tumores em evolução, em expansão, em crescimento, então não é uma ciência exata, é tal dia. Então, esse é o quadro. Eu pensei, por todo esse tempo, o que envolve a radioterapia? E foram me apresentando os prós e os contras. E eu me lembro que precisei fazer um exame na região do catéter, que sempre foi o meu calvário, o meu espinho na carne, aquilo que foi mais difícil durante todo o tratamento e mais doloroso foi o catéter, sem dúvida. E eu senti uma dor tão grande para puncionar uma agulha no portocarte. A dor era tão forte, eu fiquei tão mal que pai, chama por favor o enfermeiro para retirar essa agulha que eu não tô aguentando de dor. E o enfermeiro estava numa intercorrência, não pôde vir de imediato, então eu peguei com a minha unha e fui retirando a agulha da punção, porque era uma dor insuportável. A dor que eu senti foi tão grande, mas eu estava sempre lembrando, Senhor, desde o início do tratamento eu pergunto, o que o Senhor deseja nesse processo, o que o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou sentindo uma dor, eu estou tão cansada de estar em hospital que eu quero parar por aqui com esses recursos que estão disponibilizados agora, nesse momento. Eu posso parar? Eu não quero te entristecer, Senhor, eu quero que se cumpra a tua vontade, porque até aqui, tudo o que aconteceu comigo, o Senhor direcionou e vidas se entregaram para Cristo. Então eu quero estar aqui dentro do seu propósito. E orei perguntando a ele, e depois daquela dor que eu senti na punção daquela agulha, naquele catéter que durou aí até o começo dessa semana, essa dor, eu olhei para o meu pai, que sempre me acompanha nas internações, é quem está comigo, né? Claro que tem toda a minha família, meus amigos também sempre me dão esse suporte, mas meu pai está ali na linha de frente. E eu falei, pai, acaba aqui. Eu não vou continuar. Eu cansei. Eu nunca mais quero sentir essa dor do catéter. Acaba aqui. Então ali eu tomei a minha decisão. Não vou seguir com essa prorrogação para esse tratamento, que é paliativo da radioterapia em todo o meu cérebro, por conta dessas explicações. Aqui eu não estou negando a ciência, não é nada disso, me socorri até aqui de todos os recursos médicos que me foram disponibilizados e tudo para a glória do Senhor, como agora de fato é um caso que o caminho é esse, não há muita diferença sopesando para tudo que eu estou vivenciando, é tudo muito recente, todas as dores. Eu acabei de sair de uma cirurgia do meu cérebro, eu decidi descansar. Eu falei, eu preciso ter a minha decisão e falar, ai, acabou, eu quero ficar em casa. E eu também, assim, eu sei que é um pouco assustador, porque há sempre essa luta, né? Vamos perseverar, vamos insistir, persistir, corre atrás do tratamento, daquele, neste caso não é tratamento para cura, é um caso mais complicado, é paliativo, e às vezes dá a sensação que quando a gente para com algum recurso médico, a gente desistiu da vida, né? Mas não é isso. Eu preciso te contar. Eu tenho um segredo. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu me lembro de Jesus conversando com Pedro. Eu costumo chamar o Pedro, especialmente depois de toda essa experiência que eu vivi com o Senhor e ele olhar para mim e falar, Larissa, você é um Pedro. Eu costumo chamar o Pedro de Pedrão. Um personagem tão importante na história da igreja, né? Nervoso, e só aceita Jesus, só se converte depois que conhece o Cristo glorificado e é alguém que nos ensina tanto. E lembrando da conversa de Cristo com o Pedrão, Jesus fala, ei Simão, você não é mais Simão, agora você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Queridos, a igreja, ela é mais que vencedora em Cristo. E é nessa palavra que eu creio, é nesse Deus. Eu creio que o Senhor pode me curar por completo, e não apenas curar do câncer, mas também restaurar tudo aquilo que eu perdi durante o tratamento. E foram muitas dificuldades e muitas perdas, mas eu creio num Deus que de um vale de ossos secos levanta um exército cheio de unção e poder para a glória do nome dele. Essa é a igreja, é assim que ela se comporta. E a minha hora de partir, o Senhor sabe o momento e é para a glória do nome dele. E tudo que eu viver, tudo que eu fizer é para a glória do nome dele. E eu estou aqui como igreja, como um exército em pé, firme na batalha. Não significa que sempre é fácil, que eu não sinta dor, é muito difícil, mas com Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Eu agradeço até aqui você que me ouviu. Quero dizer que você que está desviado dos caminhos do Senhor, ou então você que não conhece a esse Deus, não tem essa experiência com Cristo, que hoje é dia de salvação para você. Ele pode te dar a vida nova. Ele pode te restaurar por completo. E com ele você pode viver essa experiência sendo igreja do Senhor Jesus. Sabe o livro de Atos que eu li para vocês agora há pouco? Esse que eu li, Eu sou o Deus dos seus pais. Esse livro, ele ainda continua sendo escrito por mim, pela igreja do Senhor, porque ela está aqui na terra. E como igreja, eu te convido, caso você queira receber a esse Cristo, que você feche os teus olhos onde você estiver e ore juntamente comigo e repita: Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador e o meu libertador. Escreva o meu nome no livro da vida e seja bem-vindo à família do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Que vocês que me ouvem, que me veem, fiquem na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.